Aleluia, queridos irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez para mais uma comunhão, mais um desfrute nessa quarta-feira. É uma grande bênção estarmos aqui. O Senhor tem nos dado esses meios maravilhosos, esses recursos das mídias sociais e tem nos permitido intensificar a nossa comunhão. Mesmo nesses dias onde estamos restritos em nossas reuniões presenciais, graças ao Senhor por esses recursos, tanto o canal do YouTube, quanto o Instagram, quanto o Facebook, até mesmo nossos grupos de WhatsApp têm sido muito úteis, a fim de nós podermos nos suprirmos a palavra, mantermos a nossa comunhão e nos fortalecermos, né? Queríamos encorajar que todos vocês possam valorizar esses itens, né? Possam ser promotores ou mensageiros dessas mensagens que têm chegado a nós dia após dia, né, semanalmente, praticamente todos os dias. O Senhor tem nos dado um conteúdo novo e fresco, né? Possamos valorizar essa palavra, desfrutar dela e também divulgá-la para outras pessoas. Jesus é o Senhor. Então hoje nós vamos desfrutar do nosso livro semanal de toda quarta-feira. Atualmente estamos desfrutando aqui o Viver Cristão nos tempos finais, e esse encargo faz parte do projeto Livro na Minha Mão, cujo objetivo é, semanalmente, nós podemos desfrutar da palavra atual de Deus, né? Essa palavra não é uma palavra doutrinária, mas é uma palavra aplicada ao nosso viver diário. Por isso ela consegue nos suprir, consegue nos trazer respostas tão necessárias em nosso dia a dia, em nossas lutas diárias, e assim podemos avançar sempre e prosseguir em nossa caminhada cristã. Então hoje nós vamos desfrutar de mais um capítulo desse livro, né? Graças ao Senhor por isso. E esse livro ele tem uma característica, né, muito interessante, que ele foi escrito em meados de 2017, e num contexto de uma grande crise econômica em nosso país, né? Não sei se todos se lembram, mas nós chegamos a um patamar de 3 dígitos negativos, né, de recessão. Então o país estava mergulhado numa grande crise econômica, né? Isso, de certa forma, tem um poder de influenciar e abalar todos nós, né? E nesse momento, esse livro foi escrito para poder exatamente nos encorajar, nos despertar, né, a fim de que os nossos olhos não estejam colocados em situações como essa. Hoje, 2020, 3 anos após, estamos mergulhados em mais uma crise. Agora, a crise da pandemia, do Covid-19, né? Talvez nós pensávamos que estava difícil naquela época, hoje está muito mais difícil. Isso significa, irmãos, que as crises serão sempre cíclicas. Elas virão uma após outra, né? E nós, como cristãos, precisamos ter essa percepção. E nos tempos finais, a palavra de Deus nos mostra que essas crises irão se intensificar muito mais ainda. O que fazer, então, diante de situações como esta? O encargo desse livro é nos ajudar a que nós não venhamos a nos sucumbir diante dessas crises, né? Pelo contrário, esse livro quer mexer positivamente conosco, nos despertando, especialmente despertando mais a nossa busca de Deus. Esse é o caminho, né? Na verdade, Deus tem uma direção para nós, né? Ele quer ser o nosso GPS no meio de todas as crises que nós passamos hoje, né? Mas para isso, eu e você precisamos acionar a nossa busca. Quando nós buscamos o Senhor, nós o encontramos, né? Encontramos a direção dEle, encontramos a luz dEle, e Ele nos aponta o caminho, mesmo em meio às trevas, né? Podemos caminhar positivamente por meio da direção do Senhor. Amém? Então, eu creio que esse é
a linha principal desse livro, o objetivo principal dele é nos suprir com essa direção de Deus em meio a situações de crise nos tempos atuais, ok? Queria mostrar de maneira prática, para nós entendermos isso, o exemplo de Abraão. Abraão foi alguém que viveu também um período bastante difícil. Se nós olharmos aqui em Atos capítulo 7, versículo 2, quando Estevão, um dos diáconos evangelistas da igreja primitiva, no seu famoso discurso, ele cita a experiência de Abraão. Versículo 2 do capítulo 7 de Atos, ele fala: Estevão respondeu: varões e irmãos, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. A experiência de Abraão é muito interessante, porque ele viveu um período bastante conturbado também. Se nós olharmos o contexto que ele estava, o contexto da sociedade pós-dilúvio, não muitos anos após a virada que Deus deu por meio de Noé, logo a sociedade humana se perverteu grandemente e se tornou uma sociedade idólatra. Abraão mesmo, ele foi criado num contexto de idolatria, de distanciamento de Deus. Seu pai Terá era um idólatra também. E tem outros textos na palavra de Deus que nos mostram isso, não tem como nós explorarmos isso nessa noite, mas o importante aqui é que o Deus da glória apareceu a Abraão, ou seja, o GPS apareceu ali, e Abraão foi despertado em seu interior, na sua busca de Deus, e ele pôde então sair daquela condição e pôde caminhar para a terra que Deus mostrou para ele, para uma experiência sólida com Deus, uma experiência vitoriosa com Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, O Senhor quer também nos levar a termos essa experiência. Interessante que o resultado dessa aparição de Deus para Abraão foi que ele saiu, ele iniciou um novo ciclo na sua vida, um ciclo de fé. Abraão é considerado o pai da fé. Isso é muito importante, porque no meio das crises, irmãos, nós temos a oportunidade de darmos uma virada, de iniciarmos um novo ciclo de fé em nossa experiência. Ó Senhor Jesus, não podemos ficar cabisbaixos, olhando para as situações, para os problemas à nossa volta, mas precisamos partir como Abraão partiu. Precisamos buscar experiências com Deus. Tem muitas maneiras de nós fazermos isso hoje, Como iniciar um novo ciclo de fé em nossa experiência? Vamos olhar aqui rapidamente, em Gênesis capítulo 12, narra pontualmente essa experiência de Abraão. Capítulo 12, versículo 4 fala: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Não era mais um garoto, mas ele de fato partiu. Ele deu uma virada, ele teve um novo início na sua experiência. Irmãos, isso é o que Deus quer nos dar hoje. Tem essa experiência. Que tal se nós buscarmos um novo viver de oração? Temos praticado muito nesses dias o relógio de oração. Que tal se você começar a praticar o relógio de oração? Que tal se você começar a ler um livro espiritual? Que tal se você começar a ler a Bíblia? Que tal se você começar a dar passos em direção ao Senhor? Foi isso que Abraão fez. E essa experiência de Abraão mudou a sua vida. O salvou daquela conjuntura terrível em que ele se encontrava com a sua família,
Que o Senhor possa nos despertar também para isso, né? O que mais que Abraão fez? Podemos perceber na experiência dele, além de iniciar um ciclo de fé na sua vida, Abraão também desenvolveu uma atitude, ou a atitude de um vencedor. Ele não ficou parado, não deu apenas um passo, ele deu vários passos, né? Isso significa, irmãos, que as crises voltarão, novas crises virão, e se nós não tivermos a atitude de um vencedor, de superar essas crises, nós poderemos ficar pelo caminho, né? Olhando aqui para a experiência de Abraão, no capítulo 13, né? Aqui ele já havia passado por algumas etapas, e ele estava novamente diante de uma crise. E aqui Deus aparece para ele novamente, no versículo 14 do capítulo 13, e fala, né? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Era um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, né? Não vamos entrar nesse detalhe. Mas naquela situação, Deus apareceu para Abraão e falou: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, olha o GPS, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Maravilhoso, né? Senhor Jesus. Então Abraão, ele foi renovado aqui. Sua visão foi renovada. Deus pôde trabalhar nele um encorajamento, e ele se levantou novamente, né? E superou mais uma crise, uma atitude de um vencedor, e prosseguiu com o Senhor, né? E se tornou um patriarca, um exemplo maravilhoso de fé para nós, né? Senhor Jesus. O Senhor quer nos dar também essa experiência. Ele quer nos fazer avançarmos sempre de maneira vitoriosa, né? Temos sido muito ajudados por uma palavra que está aqui em Apocalipse, capítulo 17. Eu queria destacar esse versículo aqui ainda. Capítulo 14, 17, versículo 14 de Apocalipse, que fala o seguinte: pelejarão eles contra o Cordeiro. Olha só, tem um contexto de luta aqui. Cordeiro no final, né, das eras aqui, enfrentando os inimigos finais de Deus, né? E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e os fiéis que se acham com ele. Aleluia. Abraão está aqui. Abraão foi alguém que avançou. Ele não ficou na experiência inicial apenas de ser chamado. Ele pôde vencer crises e mais crises na sua vida. Se tornou não apenas um chamado, né, do capítulo 12 de Gênesis, mas também um escolhido. E não apenas um escolhido, mas também um fiel. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse é o segredo. Nós vamos estar dispostos a passar pelas crises como Abraão passou. E vencermos todas as situações contrárias que se apresentam diante de nós, tanto no aspecto geral da sociedade como um todo, né? Como no aspecto pessoal, familiar, né? Como cristãos, estamos sendo trabalhados por Deus hoje, e o objetivo de Deus é nos tornar vencedores, né? Como esses aqui de Apocalipse 17, ele quer nos tornar os seus fiéis, o grupo que estará com ele, lutando ao seu lado e vencendo, né? Jesus é o Senhor. Possamos ganhar essa visão maravilhosa e realmente nos encorajarmos a prosseguir com o nosso Senhor. Amém? Então esse livro tem esse desejo, esse encargo, né? Esse foco de nos encorajar a avançarmos vitoriosamente, né? Os capítulos desse livro, irmãos, são capítulos pequenos, simples, mas com muita profundidade, né? Estava pensando como melhor apresentar esse capítulo 4, né? Então eu olhei para os capítulos anteriores, né? Percebi que cada capítulo desse livro é como se fosse uma flecha
de Deus. Uma flecha para tocar no nosso coração e para nos despertar, para buscarmos a sua presença, para buscarmos a sua face, para intensificarmos nossa comunhão com Ele e recebermos a sua direção a fim de avançarmos vitoriosamente. Amém? Então o capítulo 1, né, já foi trabalhado nas lições anteriores, né? O foco central desse capítulo está em como usar o nosso espírito com intensidade, né? Foi usado muito o capítulo 22 de Apocalipse, versículo 17. Né? O capítulo 2 fala do caminho da vitória. Esse caminho está em nós nos unirmos ao Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então a nossa união com o Senhor é o segredo da vitória. Vimos isso nesse capítulo, a aplicação de Colossenses e Efésios. Né? Colossenses mostra o homem buscando a Deus. E Efésios mostra Deus se derramando, né? Buscando e se derramando para o homem. Né? Aí surge uma união vitoriosa e gloriosa. Né? E o capítulo 3 mostra uma experiência completa com a graça de Deus, né? Baseado em Isaías 55. Né? Nós vimos ali, quem tem sede, vem a mim e beba. Né? Ali nós temos aquelas fontes maravilhosas da graça, né? Que Deus quer nos introduzir nessa experiência maravilhosa. E hoje vamos ver o capítulo 4, cujo tema é aprender a quedar-se aos pés do Senhor. Vamos abrir aqui em Lucas capítulo 10, que é o texto base desse capítulo. Lucas capítulo 10, versículo 38 e 39. Vou ler para vocês aqui, que é importante. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Experiência de Jesus com essa família, a família de Marta, Maria, e também vamos acrescentar daqui a pouco Lázaro, que era o irmão delas, que estava morto, que fora ressuscitado. Interessante que essa expressão, onde Maria quedava-se aos pés do Senhor, tem um rico significado, porque aponta para uma experiência que nós precisamos ter, principalmente em meio das crises. Eu creio que, irmãos, que essa é uma maneira de não sucumbirmos diante das crises que nós enfrentamos e ainda iremos enfrentar. Como não sucumbir? É preciso nos aquietar aos pés do Senhor. Na verdade, irmãos, esse texto mostra o quê? Mostra um viver equilibrado diante do Senhor. Talvez você pode olhar aqui, puxa, mas aqui tem duas irmãs. Uma parece-me mais ativa, mais exposta, né? Aqui fala que Marta hospedou, recebeu o Senhor na sua casa. E ela estava ali toda agitada, né? Se nós olharmos no versículo 40, fala claramente que ela estava agitada. Enquanto Maria quedava-se aos pés do Senhor. Que lição temos que aprender nesse texto? Na verdade, irmãos, uma vida cristã equilibrada consiste em nós desenvolvermos uma intimidade com o Senhor, com intensidade, mas ao mesmo tempo com moderação. Amém? Imagina um viver, o que é um viver equilibrado? Por um lado é um viver intenso, mas também é um viver moderado. Talvez você consiga ver a intensidade aqui olhando para Marta, e não consegue ver a intensidade olhando para Maria. Mas eu pergunto,
quem está mais intenso aqui? Quem está mais intenso? Vamos olhar um texto interessante aqui em 2 Timóteo, para nós entendermos esse contexto, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, fala o seguinte: por essa razão, pois, te admoesto, uma palavra de Paulo para Timóteo, seu jovem cooperador. Estava desanimado, estava no meio de uma crise, ali na igreja em Éfeso. Então Paulo falou para ele: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então Paulo queria restaurar a intensidade de Timóteo, que havia se perdido, né? Ele estava desanimado. Ele fala: porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Maravilhoso isso aqui, irmãos. Um viver equilibrado, uma vida equilibrada, que é uma vida que está aos pés do Senhor. Por um lado, ele tem uma intensidade muito forte, um serviço, um viver, uma experiência de ouvir o Senhor, de nos consagrar ao Senhor, mas ao mesmo tempo existe uma moderação, né? Que Paulo fala aqui, é um espírito de poder, de amor e de moderação. Porque essa é a principal lição que o Senhor quer nos ensinar nesse texto, nesse capítulo, né? Se nós olharmos aqui, nós perceberemos que quedar-se não é ser omisso. Quedar-se não é alguém que está acomodado. Talvez, puxa, mas voltando para Lucas 10, né? Será que Maria está acomodada? Ela está sendo omissa enquanto o Senhor está em sua casa? Você consegue enxergar aqui uma Maria omissa? Eu creio que não. Na verdade, irmãos, Jesus fala aqui no versículo 42, né? E um pouco mais à frente. Entretanto, onde ele exortava, né, a experiência de Marta, voltando no 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com tantas coisas. Típico de uma situação de crise, né? Inquietude, preocupação. Como lidar com isso? Como resolver aquilo? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que você percebe aqui? A atitude de Maria não é uma atitude omissa, acomodada, pelo contrário. Maria é alguém que está aos pés do Senhor. É alguém que tem um viver equilibrado aos pés do Senhor. Na verdade, o espírito de Maria estava fervendo, né? Estava queimando, estava intenso demais, né? Eu vou usar um texto para nós entendermos isso aqui, está em Atos. Atos capítulo 16. Paulo tem uma experiência muito parecida com essa, né? Senhor Jesus. Atos 17, um pouco mais à frente. Atos 17, 16. Paulo estava aqui em Atenas, uma das suas viagens missionárias, né? Aqui mostra essa narrativa. Versículo 16, então Paulo os esperava em Atenas. Parecia que ele estava acomodado, né? Estava esperando ali, naquele contexto de Atenas. Mas como estava o seu espírito? Olha só. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Isso é um princípio maravilhoso, irmãos. Na verdade, a intensidade que Deus quer de nós é lá dentro. Ou seja, não nos conformarmos interiormente com o que está acontecendo aí fora. Muitas injustiças, muitos erros, caos, é o que está à nossa volta. A crise atual
é um cenário perfeito. Qual deve ser a nossa atitude? Eu vou então me filiar a uma frente de combate contra essas coisas. É isso? Não. Esse não é um viver equilibrado. Paulo, assim como Maria, nos dá uma lição aqui. Interiormente ele estava queimando. Ele estava indignado, revoltado em seu espírito. Mas era fruto da sua comunhão com Deus, né? E nesse contexto aqui, nós vemos que Paulo se levanta em seguida, né, versículo 32, né, e faz um discurso poderoso contra a religiosidade dos atenienses. Ele não foi omisso. Senhor Jesus. Ele falou a palavra de Deus fortemente naquele momento. Eu quero sacar um versículo 28, né, quando ele fala aqui, quase na conclusão do discurso dele, pois nele vivemos e nos movemos, em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos, não importa o tamanho da crise que nós estamos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Jesus é o Senhor. Mas eu creio que essa é uma lição poderosíssima para nos ajudar. Precisamos alcançar esse viver equilibrado, que é intenso por dentro, um espírito que está queimando em comunhão com Deus, que nos faz nos levantar na autoridade de Deus e falarmos por meio dele, como Paulo falou aqui. Jesus é o Senhor. Vamos alcançar isso? Ou vamos ficar cabisbaixos, olhando para as situações? Não podemos fazer isso, amém? Jesus é o Senhor. Bom, continuando aqui, voltando para a experiência de Marta e Maria e Lázaro, né? Outro item que eu quero destacar nesse capítulo, sobre o quedar-se aos pés do Senhor, é que esse quedar, se por um lado diz respeito a uma intensidade do nosso espírito, por outro lado, esse quedar diz respeito à nossa experiência de fazer calar a nossa vida da alma. Nós temos uma vida da alma que é muito agitada. E Marta mostrou isso claramente aqui, né? No versículo 40 do capítulo 10 de Lucas. Se você olhar em João 11, que tem a narrativa completa dessa história, puxa, Marta era tremendamente agitada. E aquela agitação não era uma agitação interior. Não era um espírito revoltado como o de Paulo. Não era alguém que estava aos pés do Senhor como a sua irmã Maria. Era uma agitação da sua alma. Ó Senhor Jesus. Irmãos, enquanto a nossa alma estiver agitada, nós não conseguiremos alcançar um viver cristão equilibrado em meio às muitas crises que nós enfrentamos hoje, que nós iremos enfrentar ainda em toda a nossa jornada e carreira cristã. Ó Senhor Jesus. Tem um exemplo maravilhoso aqui em Mateus 8, né? Um exemplo do próprio Senhor Jesus, né? Mateus 8, vamos ler aqui, versículo 23, fala o seguinte: então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Olha só, muitas vezes nós não temos essa experiência, nos sentimos as tempestades chegando na nossa vida, na nossa casa, nossa família, nossa igreja, nosso país. É isso aí. Tempestades de toda sorte. E onde é que estava Jesus? Entretanto, Jesus dormia. Ó Senhor Jesus. E os discípulos? Os discípulos vieram acordá-lo, agitados, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Jesus percebeu o quê? Que a alma deles estava agitada. A alma deles precisava se calar, se aquietar. Não é isso? E por isso Jesus falou para eles aqui:
Porque sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Maravilhoso, né, irmãos? Um outro exemplo que eu pulei aqui, vou só citar para vocês lerem depois em casa, de um outro agitado, era Pedro. Mateus 17, 24 mostra o Pedro de alma agitada. Quando perguntaram para ele se o mestre pagava imposto, ele falou, sim! E ele foi disciplinado por Deus ali. Porque na verdade seu mestre pagava imposto. Não é isso? E ali ele foi levado a ter que pescar um peixe e encontrar uma moeda nesse peixe. Uma experiência de arrependimento, de aquietar-se, de quedar-se aos pés do Senhor. Precisamos dessa experiência, irmãos. Nossa alma é muito agitada, somos como essa Marta, agitada. E isso nos impede de um viver cristão equilibrado. Ó Senhor Jesus. João 21, para arrematar esse item, né? João 21. Deixa eu dar um ultimato em Pedro aqui, né? Versículo 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias, na agitação da sua alma. Quando, porém, fores velho, maduro, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Jesus é o Senhor. Esse é o quê? É a experiência de alguém que está o quê? Aprendendo a quedar-se aos pés do seu Senhor. Aleluia! Por fim, nessa experiência maravilhosa do que significa quedar-se aos pés do Senhor, né? Vamos olhar aqui em João, capítulo 12, né? Também é o desfecho dessa história, dessa família composta por 3 irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro, né? Aqui no capítulo 12 nós vemos o quê? Vemos um cenário maravilhoso. Um cenário onde esses 3 irmãos foram trabalhados por Deus. Os 3 aqui não eram mais aquela agitação toda do capítulo 11 de João, nem dos versículos 38 e 39 de Lucas 10. Os 3 aqui estavam quedados aos pés do Senhor. Isso fica claro, né? No versículo 2 fala, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Maria servia, enquanto Lázaro, um dos que estavam com ele à mesa, ouvindo ali aos pés do Senhor. Aí vem Maria, é isso? Aleluia. Marta servia, Lázaro estava ali, ouvindo, e Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro e muito precioso, ungiu os pés e os enxugou com os cabelos. Encheu-se a casa com perfume de bálsamo. Quero sacar no capítulo, versículo 2, a palavra, uma ceia. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos fazer da nossa vida cristã uma grande festa. Aleluia! Ao invés de sermos crentes cabisbaixos, nas reuniões da igreja, agora estamos até difícil, né, de encontrar crentes cabisbaixos na reunião da igreja, ou talvez crente com o celular desligado, crente que não entra na sala Zoom, crente que não compartilha, crente que não consegue mais invocar o nome do Senhor, que não consegue praticar o relógio de oração, que não consegue ter uma vida com Deus. Ao invés disso, irmãos, nós podemos dar uma virada. Essa família deu uma virada. A vida dele se tornou uma festa.
Uma grande festa. Jesus é o Senhor. Isso que o Senhor quer dar para mim e para você. Tornar a nossa vida cristã, nosso serviço ao Senhor, uma festa. Um desfrute, um banquete. Um lugar maravilhoso. Como esse lugar aqui que nós vemos, que era a casa, que se tornou a casa de Lázaro e das suas irmãs, Marta e Maria. Você quer isso? Isso é possível. Né? Se nós olharmos aqui em Romanos, capítulo 12, ó Senhor Jesus, versículo 1, amém? Nos mostra, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto ou o vosso serviço racional. Apresenteis. Ó Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, quedar-se aos pés do Senhor é nos apresentar a Ele adequadamente. Não sendo omissos, não sendo acomodados, Senhor Jesus, mas de fato fazer queimar o nosso homem interior, fazer queimar o nosso espírito, como Abraão queimou ali, teve um início de fé, ó Senhor Jesus, tem uma reação, tem uma atitude, fazer calar a nossa alma inquieta, agitada, e nos posicionar ali aos pés do Senhor, nos apresentando a Ele em oração, em busca, na sua palavra, valorizando todos os itens que Ele tem nos dado hoje, fazendo da nossa vida da igreja uma festa. Não vos conformeis com esse século, com as crises que virão, muitas crises ainda virão, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus é o Senhor. Essa foi a experiência daquela família aqui. Eles de fato experimentaram a vontade de Deus, a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Jesus é o Senhor. Esse é o sentimento desse capítulo. Quedar-se aos pés do Senhor. Possamos ganhar essa palavra, não apenas como uma advertência, mas como um chamado de Deus para nós. O Deus da glória está aparecendo para nós hoje, nos chamando para a sua presença, para desfrutá-lo, para nos aquietar aos seus pés, para renovar a nossa fé, renovar o nosso ânimo, nos tornar crentes vencedores hoje, em meio a toda a crise onde estamos vivendo. Amém? Jesus é o Senhor. Eu possa trabalhar isso em nós e nos fortalecer por meio dessa palavra. Quero orar ainda por você. Vamos prosseguir ainda todas as quartas-feiras, né? Temos ainda mais vários capítulos desse livro pela frente, né? E também mais encorajamento de Deus por meio da sua palavra. Aleluia. Senhor Jesus, oramos nessa noite ainda por cada um que está nos vendo e ouvindo. Oramos para que essa palavra possa ser um bálsamo em cada coração, possa produzir uma reação em fé, uma reação de aproximação de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, desperta o nosso espírito, desperta o nosso homem interior, faz calar a nossa alma agitada. Ó Senhor Jesus, desperta a nossa busca, Senhor. Queremos de fato nos aproximar de Ti, ter uma reação, dar uma virada em nosso viver. Senhor Jesus, ter um novo começo na Tua presença, de buscar o Senhor e nos tornar crentes vencedores em meio às trevas, em meio às crises que vivemos hoje. Queremos andar na Tua presença, nos aquedar aos Teus pés. Senhor Jesus, aleluia. Te amamos, Senhor. Aleluia. Amém.